Boa tarde, querido amigo, querida amiga da rede. Quero estar com mais uma mensagem da cruz. Hoje a gente vai passar um estudo sobre os reis de Israel, né? Muitas coisas que estão escritas na Bíblia, às vezes as pessoas questionam por que eu devo saber sobre certas histórias, certos acontecimentos, sobre certas pessoas. Qual o propósito? Quero dizer para você, querido amigo e amiga, que tudo que está relatado na palavra do Senhor é importante. A palavra do Senhor diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e apta para nos ensinar, para nos corrigir e para nos edificar. Querido amigo e amiga, nós vamos fazer um estudo hoje sobre os reis de Israel. Ali você vai ver, nós vamos aprender e ver o tamanho da misericórdia do Senhor, o tamanho do compromisso do Senhor com a tua palavra, com a aliança, com o que ele diz, o quanto ele é fiel, ainda que o homem não seja, ele é fiel. Eu peço que você acompanhe esse estudo, é muito interessante. Eu tenho estudado sobre isso e tenho visto o quanto é legal você conhecer. Quando eu conheci o Senhor Jesus, eu não sabia nada sobre Israel, não sabia nem que tinha havido algum rei que foi fiel a Deus. Isto é, eu não conhecia nem a história de Davi, né? Mas hoje, pela graça, o Senhor tem me ensinado pela sua palavra muitas coisas novas. E tenho me alegrado muito em conhecer a história de Israel e a história dos reis de Israel. Quero compartilhar contigo. Acompanhe o vídeo até o fim. Se não der tempo para falar de todos os reis, faremos um novo vídeo e você vai ver o tamanho da misericórdia e da fidelidade do Senhor. A palavra do Senhor diz lá em 1 a Reis, no capítulo 8, o verso de número 25. Salomão, o rei Salomão, orando ao Senhor, disse: Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, faze o teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo: Não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel. Amém, queridos? Então, o Senhor prometeu que não faltaria varão para se assentar no reino de Israel. Já uma promessa, porque de Davi, rei de Israel, todos os seus filhos iria ter um varão até chegar Jesus Cristo, né? O varão perfeito, o rei único e eterno para todos sempre. Não é isso, querido? Então nós vamos estudar um pouco, eu vou passar para você sobre um breve, logicamente, que não dá para ir a fundo sobre cada um dos reis, mas um breve momento de cada rei de Israel. O primeiro rei de Israel, que o povo pediu a Deus, um homem para estar à frente do povo, foi Saul. Saul iniciou o seu reinado com 30 anos de idade e ele reinou 40 anos em Israel. Ele até começou bem, mas ele terminou muito mal o seu reinado. Aqui está o texto: o rei começou bem, venceu as guerras, confirmou o reino de Israel, mas ele soberbeceu, cresceu-lhe a soberba e o orgulho durante o seu reinado, né? Depois Deus deu uma ordem para que ele fosse guerrear contra os amalequitas e destruísse tudo, acabasse com tudo, mas ele desobedeceu e trouxe o despojo, trouxe os reis presos, né? O que desagradou ao Senhor. Depois, mais à frente, Saul fez coisas piores, como ele trouxe a idolatria, ele foi consultar feiticeiras, ele se levantou contra Davi, ungido de Deus, e ele acabou no final se suicidando, um reinado frustrado no seu final. Esse foi o primeiro rei de Israel. O segundo rei de Israel, levantado pelo Senhor, foi Davi, né? Davi iniciou com 30 anos o seu reinado e também reinou por 40 anos em Israel, 7 anos em Judá e 33 anos em todo Israel. Ele iniciou muito bem o seu reinado e terminou muito bem o seu reinado. Ele foi o maior rei de Israel. Ele venceu guerras, ele trouxe a Arca da Aliança que estava em outro lugar, trouxe de volta para a terra de Jerusalém.
ele fortaleceu o reino, ele sim cometeu erros, como todo homem, cometeu um erro gravíssimo, matando o seu soldado e ficando com a esposa Betseba, né, do seu soldado. Mas o que destaca no reino de Davi? A sua obediência a Deus, e dentro desse pecado ele teve outros pecados também, mas um ponto-chave: ele sempre se arrependeu dos seus pecados, se prostrou diante do Senhor, buscou o Senhor na sua humildade e se arrependeu. Esse é um ponto-chave. O que o Senhor via graça neste homem era que ele sempre se arrependia dos seus pecados, coisa que muitos dos outros reis e homens não fizeram. Amém, querido? Então esse rei foi um exemplo para todos os outros reis de Israel, o amigo de Deus, Davi. Depois de Davi, seu filho Salomão assume o reino de Israel. Salomão reinou também por 40 anos em Israel. Ele começou muito bem, né? Porque o reino estava crescendo, próspero, fortalecido, houve paz em Israel durante o reinado de Salomão, a palavra do Senhor diz. Mas, infelizmente, mesmo com a sabedoria que Deus tinha dado para ele, ele não permaneceu firme. E no final ele acabou caindo em idolatria. Nós veremos o rei Salomão, um homem rico, construiu o templo de Salomão, o templo para adoração ao Senhor, um ótimo administrador do reino, do povo, né? Mas ele se corrompeu ao se casar com muitas mulheres. Ele trouxe para Israel mulheres de diversas nações e se corrompeu com elas, caiu na idolatria, e o final não foi conforme a vontade do Senhor da vida deste homem, o rei Salomão. Mas ele foi um grande rei, um homem mais sábio, um homem especial, embora tenha caído no final. Amém? O próximo rei que teve foi o filho de Salomão. O nome dele era Roboão. Roboão, ele não foi um bom rei de Israel, infelizmente. Quando ele assumiu o reinado, ele foi ter com o povo, e o povo pediu para que ele diminuísse a carga que estava sobre o rei, que o povo que havia sido colocado, né, sobre o povo. Mas ele foi consultar os jovens, os anciões sacerdotes, disseram para que ele seguisse o povo e ajudasse o povo e diminuísse sim a carga. Mas ele foi consultar os jovens sacerdotes, os jovens que cresceram com ele. Os jovens falaram: não, aumente o peso sobre o povo. E ele falou que não iria diminuir o peso sobre o povo de Israel, ia cobrar mais, ia ser mais duro e mais forte do que o seu pai Salomão, o que desagradou o povo de Israel. Se levantou um líder que já era líder no reino do norte, nas 10 tribos do norte, de nome Jeroboão. Esse Roboão teve intrigas com ele e acabou dividindo o reino. No reinado de Roboão, o reino de Israel foi dividido em duas partes. Na parte sul, em Jerusalém, ficou o reino da tribo de Judá e de Benjamim, onde Roboão continuou sendo rei. E na parte norte, as outras 10 tribos de Israel seguiram a esse líder, Jeroboão. E somente caída, o tempo inteiro caído até o cativeiro, até o fim, a ruína do reino do norte, permaneceu longe do Senhor. E o reino do sul, em idas e vindas, como vamos seguir. Então Roboão foi o causador da divisão de Israel, a parte sul e a parte norte. Nós vamos continuar falando dos reis da parte sul, aonde que Deus havia prometido a Davi que iria sempre haver um filho, um sucessor do reino de Israel, do reino sul, Judá, de Jerusalém. Amém? Depois da morte de Roboão, veio o seu filho Abias. O próximo rei de Israel, do reino sul agora, foi Abias. Abias andou nos mesmos caminhos de seu pai Roboão.
desobedecendo, andando longe do Senhor, errado. Roboão fez guerra contra os seus irmãos do norte de Israel durante a sua vida, e ele desagradou ao Senhor. Abias. Depois de Abias, o seu filho Asa foi o rei de Israel, o rei Asa. O rei foi um bom rei, ele destruiu a idolatria, porque sempre que esses reis caídos estavam governando Israel, se adentrava a idolatria, a feitiçaria, a idolatria, o culto a Baal e os deuses pagãos. Sempre houve isso durante esses reis caídos. E Asa veio e destruiu toda a idolatria, os altares aos deuses pagãos, e fez Judá buscar ao Senhor. Então, durante esse reinado de Asa, Israel foi fiel ao Senhor. Depois de Asa veio seu filho Josafá. Josafá também foi um bom rei de Israel. Ele levou os levitas e sacerdotes a ensinar a lei ao povo. Eles pegaram a palavra do Senhor, escrita pela mão de Moisés, e colocou para o povo aprender, relembrar, estudar a palavra e obedecer. Então, o rei Josafá também foi destruindo toda a idolatria, o paganismo, e ele alegrou ao Senhor com o seu reinado, o rei Josafá. Depois, o próximo foi Jeorão, o filho de Josafá. O rei Jeorão, ele tomou a filha do rei do reino norte de Acabe por mulher e fez Judá se corromper. Então ele tomou por mulher uma mulher pagã, né, e uma mulher idólatra, e ele infelizmente trouxe a idolatria de volta para Israel, para Judá, para Jerusalém. E Jeorão foi um mau rei diante dos olhos do Senhor. Amém? Depois de Jeorão veio o rei Acasias, o filho de Jeorão. Acasias também foi um mau rei. Ele não agradou os olhos do Senhor, permaneceu a idolatria que Jeorão tinha colocado, o paganismo, a desobediência ao Senhor. Ele teve como conselheiros a casa de Acabe, lá do reino do norte. Também a sua própria mãe, a mãe de Acasias, se chamava Atalia, uma má mulher, uma mulher má, péssima, desobediente a Deus. E aqui nós aprendemos o que? O rei Acasias, ele tinha os sacerdotes do Senhor, os homens fiéis a Deus, mas ele foi buscar conselhos com ímpios. Eu e você temos aí que aprender nisso. Quando formos precisarmos de conselho, vamos buscar homens de Deus, mulheres de Deus, para buscar conselho, e não ímpios. E Acasias foi buscar o conselho de ímpios, o que trouxe desobediência, que trouxe maldição para o povo de Israel e para ele mesmo. Aí, depois que mataram Acasias, o rei, a sua mãe Atalia tomou até conta da terra, tomou posse da terra como, né, uma líder. Imagina que péssimo governo que teve essa mulher, né? Mas só que tinha um filho de Israel, um filho de Davi vivo. Era Joás, porque essa Atalia, ela foi e matou toda a casa de Josafá por causa de terem matado o rei Acasias, seu filho. Mas fugiu Joás, e o povo, os sacerdotes decidiram, acharam esse jovem Joás e levaram ele para ser rei de Israel, né? E essa mulher Atalia foi morta também. Joás foi um bom rei, até que no tempo em que viveu, o sacerdote que o aconselhava, o nome do sacerdote era Jeoiada. Enquanto Jeoiada viveu, o rei Joás foi um bom rei de Israel. Ele iniciou até o reparo no templo, né? O templo estava corrompido, tinha idolatria, estava às traças, e Joás iniciou a reforma do templo de Salomão, né? Ele acabou também com a idolatria, mas só que durante a vida do seu sacerdote Jeoiada,
Mas depois que Jeoiada faleceu, este rei Joás caiu na idolatria, desobedeceu. Veja só que coisa triste. Enquanto o líder vivia, o rei obedecia. Depois que o seu líder veio a estar com o Senhor, o rei se corrompeu. O rei desobedeceu a Deus e acabou os seus dias debaixo da idolatria. Após Jeoás veio o rei Amazias. O rei Amazias também foi um bom rei aos olhos do Senhor, né? Não assim com tanta fidelidade como houve na vida de Josafá, de Asa e também de Davi, mas ele também foi um bom rei, né? Ele acabou com a idolatria, mas também no final da vida é interessante, né? Como eles começam bem, mas depois que tomam posse, que as coisas começam a fluir, eles se escambam, desandam e acabou caindo também o rei Amazias na idolatria. Começa agradando ao Senhor e termina desobedecendo. Por que não perseverar até o fim, né? E eles, por orgulho, por soberba, acabaram caindo. Após Amazias veio o rei Uzias. O rei Uzias já foi um bom rei em Israel, a palavra do Senhor diz. Ele se colocou a buscar o Senhor e deu vitória o Senhor sobre guerras. O rei Uzias enfrentou guerras e o Senhor deu vitória para ele. Ele também correu atrás de destruir a idolatria e buscar o Senhor, né, durante a sua vida. O seu reinado foi razoavelmente bom aos olhos do Senhor. Depois veio o seu filho Jotão, o próximo rei. Jotão, ele venceu também as guerras pela mão do Senhor, né? Mas no seu tempo o povo ainda estava na idolatria, ainda estava corrompido, não estava debaixo da obediência do Senhor. Mas Jotão, ele foi um bom rei, buscou o Senhor, mas o povo ainda não estava como o Senhor desejava durante o reinado de Jotão. Depois de Jotão, o seu filho Acás veio a reinar em Israel. Acás já foi um mau rei. Ele trouxe a idolatria, andou na impiedade, passou seus filhos, era um ritual pagão, passar os filhos pelo fogo, e Acás fez isso, né? Fez aliança com a Síria e desobedeceu a Deus. Amém? Hoje eu quero estar passando sobre até esse rei Acás. Num próximo vídeo eu vou dar sequência nisso daí, né? É muito legal conhecer os reis de Israel, né? E nós vamos aprender um pouco mais após o rei Acás no próximo vídeo. Amém? Que Deus o abençoe e até a próxima em nome de Jesus.